Os primeiros 4 versículos deste capítulo servem como uma transição que introduz o relato do maior ato de Deus de julgamento, com base na natureza da humanidade pecadora. Positivamente, estes versículos de abertura demonstram a fidelidade da humanidade no cumprimento da ordem de Deus para multiplicar-se sobre a terra. Esta breve porção de Gênesis é uma das secções mais controversas de toda a Bíblia. Desacordos importantes cercam cada um destes versículos. O estudo cuidadoso do texto hebraico não põe fim a estes debates. Quando muito, só os estimula. Em 6.2, este versículo começa a juntar a evidência de que havia alguma coisa errada na maneira em que o mandamento de Deus para crescer e se multiplicar estava sendo cumprido. Usando uma linguagem que faz um paralelo com a sequência que levou ao primeiro pecado da humanidade no jardim, os filhos de Deus, em primeiro lugar, viram alguma coisa que eles pensaram ser boa e, em seguida, escolheram aquilo que eles desejaram para si. Há controvérsia em torno da expressão os filhos de Deus. 3 posições básicas diferentes têm sido defendidas com relação à identidade destes filhos. Eles têm sido entendidos como 1. Seres celestiais, uma antiga posição judaica ainda hoje aceita por muitos, como 2. Reis, ou homens de elevada posição social, e como 3. Homens de piedosa linhagem familiar de Sete. Em favor de sua identidade como seres celestiais, provavelmente anjos, está o fato de que, em outras partes no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus se refere unicamente a criaturas celestiais e que o Novo Testamento se refere a anjos caídos. Aqueles que aceitam esta opinião sustentam que o pecado que motivou a ira de Deus nesta passagem foi a violação de Gênesis 2:24, efetuada através das relações sexuais entre seres humanos e angélicos, resultando na criação dos Nefilins. Contudo, esta opinião tem as suas dificuldades. Por exemplo, Jesus indicou que os anjos não se casam, em Mateus 22:30, e Paulo usou a expressão filhos de Deus para se referir ao povo piedoso, não a anjos. 2. A opinião de que os filhos de Deus são reis ou aristocratas é apoiada pelo fato de que a palavra hebraica comum para Deus é às vezes aplicada a pessoas que possuem grande poder social. Advogados desta posição afirmam que as filhas dos homens eram pessoas de uma posição social mais inferior. Deste modo, a passagem é entendida como indicando um possível abuso de mulheres das classes mais inferiores por parte dos homens de privilégio. Intérpretes que assumem esta opinião não necessariamente associam os nefilins a estes casamentos. A terceira posição é a opinião mais popular entre os cristãos evangélicos. Ela entende que os filhos de Deus eram descendentes do piedoso Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes do ímpio Caim. Admitindo-se que os descendentes de ambos mantiveram-se fiéis aos exemplos morais de seus respectivos antepassados, a união destas duas linhagens, espiritualmente incompatíveis, estava em contradição com a vontade de Deus e resultava na total corrupção da humanidade, representada pelos nefilins. Em 6.3, o significado deste versículo é um dos mais disputados na Bíblia. Diz ele respeito a Deus encurtando o tempo de vida da humanidade, ou a respeito de Deus estabelecendo um tempo para o dilúvio universal. Não há concordância geral quanto ao seu significado, e assim as várias traduções da Bíblia refletem os diferentes pontos de vista dos tradutores. Consequentemente, há desacordo entre os tradutores com relação à referência ao Espírito. Alguns entendem que a palavra hebraica se refere à força animadora presente nos seres vivos, e assim a traduzem como Espírito, enquanto muitos outros entendem que ela se refere ao Espírito Santo. Estritamente relacionada com esta questão está a tradução apropriada da expressão traduzida na Bíblia King James 1611, como contenderá com. Variações importantes incluem residirá com e permanecerá em. Complicando a questão ainda mais, temos a palavra hebraica bazar, que é normalmente traduzida como carne, mas que pode ser tomada figuradamente para se referir à perversidade do homem. Em 6.4, 2 questões maiores surgem neste versículo. Quem são os gigantes? E qual a ligação, se existe alguma, dos nefilins com os filhos de Deus e as filhas dos homens? A palavra hebraica para gigantes é nefilim, que significa caídos.
uma expressão que poderia significar pessoas degradadas moral ou fisicamente, ou talvez, como sugere alguns intérpretes, anjos que caíram do céu. Apesar de seu significado literal, muitas versões têm seguido a Septuaginta na tradução de Nafilins como gigantes, uma conjectura aparentemente baseada na menção de Nafilins em Números 13:33. Contudo, essa proposta parece improvável, visto que nenhum Nafilim teria sobrevivido ao dilúvio, e assim não poderia ter vivido durante os eventos pós-diluvianos narrados em Números. Ademais, os Nafilins nunca são mencionados como um dos grupos a serem eliminados pelos israelitas quando entrassem em Canaã. Sua menção em Números 13 provavelmente procede aos lábios de um espia ensadecido de temor que interpretou mal o que viu em Canaã. Seriam os Nafilins o resultado dos casamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens? É possível, porém no texto hebraico não há qualquer ligação explícita entre eles. Além disso, o fato de que naqueles dias eles estavam na terra, ou seja, antes e durante as uniões pecaminosas, leva alguns a sugerirem que a origem deles está em outra parte qualquer que seja a sua linhagem, como homens poderosos e homens de renome. Eles exerceram um papel importante na sociedade pré-diluviana. Em 6:5, Deus diz que é o único que pode observar tanto as ações externas das pessoas quanto aos seus pensamentos. Viu aquilo que estava visível, que a maldade do homem era grande, e aquilo que estava invisível, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. A palavra coração reflete a concepção antiga de que este órgão era a sede do intelecto, da emoção e da vontade. Em 6:6, pela primeira vez na Bíblia, arrependeu-se o Senhor de haver feito alguma coisa. Contudo, seu arrependimento não procede de algum erro que ele tenha cometido, mas sim daquilo que a humanidade estava fazendo de errado. O fato de que as pessoas haviam se tornado totalmente preocupadas com o mal o afligia em seu coração, tanto quanto o pecado de Israel mais tarde o entristeceu. Em 6:7, a humanidade fora criada para obedecer, adorar e ter comunhão com Deus. Todavia, a magnitude do pecado das pessoas tinha aumentado progressivamente desde a ingestão do fruto proibido, o homicídio, a poligamia e a multiplicação do homicídio e, finalmente, a generalizada preocupação com o mal. A paciência de Deus tinha chegado ao fim, e a maldição pronunciada contra Adão seria agora amplificada em um ato singular e catastrófico. Uma vez que a humanidade era o ápice da criação de Deus, a eliminação das pessoas excluía toda a necessidade de um sistema ecológico de apoio que as sustentava. Portanto, era conveniente fazer desaparecer o animal e a coisa rastejante e as aves do céu também. Assim como o pecado de Adão o fez perder o jardim de Éden e o pecado de Caim o impediu de lavrar o solo, os pecados da humanidade a fariam perder a terra. Em 6:13, pela primeira vez na Bíblia, mas de modo algum a última, Deus é descrito expressamente a uma pessoa quais são as suas intenções para outros indivíduos. Desta maneira, Noé é estabelecido como um profeta, um papel que ele haveria de cumprir com fidelidade. Como indicado primeiro em Gênesis 6, 5 e 7, Deus daria um fim a toda a carne do seu pecado. Contudo, o julgamento não seria limitado às pessoas. Deus também destruiria a terra. Lamentavelmente, uma das vítimas do pecado humano é a terra no qual vivemos. Em 6:14, em razão da graça de Deus e do relacionamento de Noé com o Eterno, Noé e sua família seriam salvos em uma arca, juntamente com os animais terrestres e as aves.